João de Deus. Então, boa noite a todos. Vamos começar então o Fórum Hospitalidade, esta segunda edição. O Padre Alberto está um bocadinho ainda atrasado, por isso vamos nós começando, está bem? Já tivemos a oportunidade de ouvir o irmão Elvis e o Vítor a ensaiar. E agora eu peço a eles e depois todos os outros que vierem cantar, também peço a mesma coisa, que antes de cantarem, que se apresentem, com quem são, para nós os conhecermos melhor, não é? Depois, vamos então ouvir os nossos palestrantes. Começamos pelo Padre Leonardo, que está aqui ao pé de mim, e vai falar-nos um bocadinho deste tema que é a Hospitalidade Sem Fronteiras. Espero que gostem. Este encontro está a ser gravado para fins de arquivo. E os que quiserem e puderem, liguem as câmeras para ir-vos vendo também. Tá bem? Os microfones convém que estejam desligados enquanto os palestrantes estão a falar. E então pedimos então ao irmão Elvis e ao Vítor que se apresentassem e depois começassem com a sua participação musical. Está bem? Então, ouvimos-vos. Aqui é boa tarde, aí deve ser boa noite, né? Eu sou Victor Augusto, fico aqui na Casa dos Irmãos em São Paulo, sou promotor vocacional da Ordem no Brasil. Vou completar 2 anos em outubro, trabalhando aqui na Ordem, né? E acho que é isso. Na verdade, entrei aqui na Ordem através de uma missão que tinha feito. E aí o irmão Augusto gostou da missão que a gente fez aqui no hospital e achou que eu era ideal para ser contratado, e por isso que estou hoje aqui com vocês. É uma alegria estar com todos vocês. Boa noite, eu sou o irmão Elvis, sou de Timor-Leste, estou aqui em São Paulo há 7 a 8 anos. E muito prazer em conhecê-los e em participar neste programa com vocês. Obrigado. Podemos cantar já? Dá sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus, que nele encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma
grande amizade. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é hospitalidade, Cristo é hospitalidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Então, muito obrigado ao Vítor e ao irmão Elvis. Começamos então este Fórum Hospitalidade, neste tema Hospitalidade Sem Fronteiras. Começamos no Brasil e, embora regressemos aqui a Portugal, vamos continuar ainda com um sotaque brasileiro, aqui com o nosso padre Leonardo Salles, que é o capelão aqui da Clínica de São João d'Ávila e que já nos tem vindo a ajudar aqui também na pastoral, e por isso o padre Alberto hoje também o convidou para nos falar um bocadinho sobre o que é a hospitalidade. Vamos, sem fronteiras, claro. Vamos então ouvi-lo, vamos ver o que é que ele tem para nos dizer, certamente com bastante interesse. Obrigado, Vítor, irmão Elvis. Continuem connosco agora aqui com o padre Leonardo e depois com os outros também convidados. Então, boa noite a todos, bem-vindos a este nosso encontro de hospitalidade, como dizia aqui o nosso animador, que recupera um bocado o sentido deste encontro, e o irmão Vitor aí acrescentava a hospitalidade sem fronteira. Na conversa que o padre Alberto fez nesse pedido, colocar um bocado conosco nessa conversa, partindo da hospitalidade do ponto de vista mais bíblico-teológico. A minha contribuição seria mais visitar um bocado estas duas realidades bíblico-teológicas para que a gente perceba que a hospitalidade não é qualquer coisa que não tem raiz, que não tem uma tradição, que não tem uma fundamentação, uma sedimentação muito profunda na história do povo de Israel, da qual nós somos continuadores do cristianismo. Então eu fiz aqui um apanhado, 2, 3, 4 pontos que vou aqui rapidamente ler, depois a gente retoma alguns pontos para a nossa discussão. A primeira coisa que nós temos que considerar é que a nossa experiência cristã é fundada numa experiência herdeira de Israel. Então, o livro que orienta a vida dos cristãos não pode ser outro que a Sagrada Escritura. Então, logo, tudo aquilo que fundamenta a experiência cristã, que quer se dizer no tempo, na história, se for fora da Sagrada Escritura, não tem sentido, perde os seus fundamentos. Então, logo, a primeira experiência que nós temos que visitar é a experiência do Deus bíblico. E o Deus bíblico é apresentado como um bom anfitrião, que oferece a sua hospitalidade a estranhos, e uma vez que estes experimentam, eles também devem fazê-la a estranhos. Então, o Deus de Israel, na tradição de Israel, é um Deus que se apresenta como um bom anfitrião. Deus se dá, se revela, se mostra como sendo um bom anfitrião, mas não para pessoas de convívio, mas para pessoas estranhas. E uma vez que estes estranhos experimentam esta hospitalidade em Deus, eles também devem ser o que Deus é para eles. Hospedar e hospitalidade, fazer hospitalidade também com estranhos. Então, essa hospitalidade divina e humana resulta da conversão de um estranho em um amigo ou membro de uma família simbólica. Ou seja, o valor da hospitalidade bíblica é tanto que um estranho, simbolicamente, passa a ser amigo e membro de uma família simbólica, que é a família do povo de Deus. Então, isso caracteriza o percurso do povo, que é o povo do antigo Israel, que vai dizer a história da salvação. Então, há nessa tradição bíblica esta relação Deus-hóspede, o ser humano que acolhe essa hospitalidade de Deus e hospeda o estranho, também ele faz o mesmo. Então, podemos dizer que esta vertente divina humana
é marcada pela experiência da hospitalidade que se desdobra também em relações que são humanas. Quando eu fui preparar 2, 3 pontos sobre este nosso encontro, eu não quis dizer coisas que viessem da minha cabeça, mas fui aquilo que é o documento da ordem, a carta de identidade. E me deparei com um argumento muito bonito. Quem preparou esse documento foi muito feliz, porque, de fato, visita a tradição filosófica, a tradição bíblica, a tradição teológica. E, de fato, é um documento simples ao acesso de todos, mas que ali contém os fundamentos muito precisos da tradição teológica, da tradição bíblica e da tradição filosófica. E uma das coisas que lá está, e que também a gente quer comentar aqui, é que hoje em dia, quando a gente se refere à hospitalidade, em geral a gente fala de acolhimento. Um acolhimento que nós dispensamos a uma pessoa em nossa casa. É a primeira ideia que nós temos de hospitalidade, é hospedar alguém em casa, oferecer cama, mesa, né, e amizade. Né? Mas isso será uma percepção posterior. Se nós quisermos entrar ainda mais profundamente no conceito da hospitalidade, nós temos que visitar aquilo que é chamada hospitalidade ontológica. O que é isso? A ontologia é a partir do ser de Deus. E a fé cristã, católica, sobretudo a nossa fé católica, né, está fundada numa experiência trinitária. Deus Trindade. E ontologicamente, se nós observamos, né, e é esse o convite que a carta de identidade da ordem faz, é visitar ontologicamente a hospitalidade, né, e apresenta-nos a imagem da Trindade. E é muito profundo e muito bonito quando diz: o Pai, né, abre espaço para gerar o Filho. Abre um espaço de hospitalidade, gera o Filho. O Filho, por sua vez, abre espaço para se deixar gerar pelo Pai. Ambos, Pai e Filho, hospedam e dão vida ao Espírito. Porque como é que nós rezamos no credo? Cremos que o Espírito procede do Pai e do Filho. Logo, o Espírito Santo se deixou também hospedar e, ao mesmo tempo, é hóspede das duas pessoas, do Pai e do Filho. Então, a primeira grande imagem belíssima, né, da hospitalidade no plano de vista ontológico. Né? O ser de Deus é um ser que hospeda e que vai transmitindo essa hospitalidade. O Pai gera o Filho, é a primeira hospedagem, a primeira experiência de hospitalidade. O Filho deixa-se gerar pelo Pai, pelo amor do Pai. O Filho e o Pai, na experiência com o Espírito Santo acolhe essa hospitalidade do Pai e do Filho e formam a ontologia, o ser da Trindade, o ser de Deus. Né? Dando um passo a mais nessa experiência da Trindade, né, também na experiência do povo de Deus, nós vamos encontrar, né, a criação. Né? Deus não fica só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num eterno ciclo de amor, mas esse amor sai para fora da Trindade. Dá um passo para fora da Trindade do ser de Deus. É aí que vem a ideia da criação do homem. Deus hóspeda na sua inteligência, no seu amor, para se dizer às criaturas. Então nasce essa bela experiência de sermos criados pelo Pai. Somos hospedeiros da criação e Deus transmite o que Ele é, o ser de Deus é transmitido a nós. E é belo o relato do Gênesis. Deus comunica a sua vida à criatura. Éramos um boneco de barro, diz aí a tradição do Gênesis 1, e Deus sopra nas narinas do homem, comunica a sua vida. E eu ousaria dizer que este sopro divino nas narinas do homem comunica já o ser de Deus. É como se Deus quisesse hospedar-se no homem, na criação. E esta criação acolhe também o ser de Deus. No segundo momento, né, teremos o que nós chamamos de a eleição. Deus elege um povo, que é a história belíssima do povo de Israel, que caminha com o Senhor. Conhecemos a história desses percalços, de alianças que são quebradas, mas Deus não desiste do homem, constantemente refaz laços, refaz amizade. O homem está aberto, porque é o parceiro fraco da aliança, mas Deus é o parceiro forte, e sempre vai a este encontro,
do povo, que se deixa guiar, como já disse, a experiência também do pecado que muitas vezes tira o povo desta relação. Mas Deus não desiste e faz aliança. Então, a aliança também é uma experiência também de hospitalidade, que é simbolizada pelo relato bíblico, como nós já conhecemos. Precisamente por ser encontro entre Deus e o ser humano, a aliança de que a Sagrada Escritura nos fala converte-se não só em um encontro entre Deus e o seu hóspede, mas também entre o ser humano e o ser divino. Ou seja, a imagem belíssima da aliança nos mostra que entre o ser de Deus e o ser humano há uma espécie de troca de hospitalidade. Deus se comunica numa experiência bonita de caminhar com o povo. Então, este povo faz aliança com Deus e caminha com Deus. Então, essas três experiências, ontológica, criacional e da eleição de Deus, que faz aliança com o povo, mostra o primeiro momento no Antigo Testamento da visão bíblica, teológica e filosófica também, como apresenta aqui a Carta da Ordem, desse belo caminho da hospitalidade. Então, isso nos leva a conceituar, no Antigo Testamento, nós vamos ter três verbos que vão condicionar e vão mostrar-nos nos relatos bíblicos essa experiência da hospitalidade. Então, estes três verbos, esses três termos, que pelo menos nos dão a entender as diferentes atitudes da hospitalidade no mundo bíblico. O primeiro, muito rapidamente, depois nós somos convidados, aqueles que quiserem aprofundar, sobretudo os irmãos que estão no período de estudo, seria interessante fazer não só eles, mas todos que quiserem fazer um mergulho mais profundo nisto. A Carta da Ordem traz essa belíssima descrição, a carta de identidade. Então, o primeiro verbo bíblico é zá, que indica que este povo pertence a uma estirpe. São três experiências, esses três verbos vão dizer, este primeiro que é o zá. Os três verbos recuperam a imagem do forasteiro. O povo, que é hóspede, mas não perde a identidade também como forasteiro. Então, a primeira experiência, que é dada neste verbo zá, mostra este povo que é uma tribo, que é uma estirpe, que é forasteiro no próprio país. Uma experiência de ser forasteiro dentro do espaço geográfico. Mas, por vezes, também, essa experiência do inimigo também está hospedado junto com este povo. O segundo verbo da tradição bíblica é ger, que indica o estrangeiro residente no país. Os israelitas no Egito, os cananeus em Israel. E o terceiro verbo, tozab, indica o estrangeiro residente no outro país temporariamente. Então, esses três verbos, repito, zá, ger e tozá, indicam as três experiências que Israel faz: dentro, fora ou dentro, com os inimigos e nas relações com os povos estrangeiros. Mas sempre, mesmo sendo estrangeiro fora ou dentro, no contexto do exílio, da escravidão, não perde a identidade de uma relação com Deus que quer fazer aliança, porque os criou e que faz uma experiência relacional, que é uma experiência de hospitalidade. Então, essa multiplicidade terminológica estimula a diversidade da atitude perante o estrangeiro em relação com a especificidade da condição que este povo se encontra. Então, essas experiências vão ser muito importantes para que a gente retome a experiência de Jesus de Nazaré. Jesus é um semita. Há gente que acha que Jesus era católico. É católico no sentido de universal, de que a sua mensagem, o seu evangelho, é convidado a chegar a todo mundo. Mas Jesus não é católico no trâmite como nós entendemos por este termo. Jesus é herdeiro de uma tradição semita. Nas veias, na experiência de Jesus, corre a experiência de um homem semita, que bebe da tradição do seu povo. Então, tudo isso somado, que nós já assim, rapidamente dissemos, vai ser uma experiência que Jesus vai dizer de hospitalidade no Evangelho. Então, retomo só muito rapidamente três experiências, pois Jesus é o homem da mesa. Não sei se nos damos conta, mas as grandes experiências de Jesus, as fundantes, se dão na mesa, no contexto da refeição, no contexto do encontro, no contexto do alimento.
Tanto que a expressão máxima da hospitalidade vai ser a ceia do Senhor, que é uma ceia de convívios, onde ele se entrega em hospitalidade. Ele hospeda, ao mesmo tempo que hospeda, dá-se como hóspede. Então, retomo rapidamente as 3 experiências, sobretudo que o Evangelho de Lucas traz, onde Jesus se apresenta como sendo um grande hospitaleiro em torno da mesa. Então, Lucas trabalha com 3 refeições cruciais para a gente entender o ministério de Jesus. Primeiro, ele alimenta 5.000 homens. Depois, a última ceia. E aquela bela experiência pascal da refeição de Jesus com os discípulos que estavam a caminho para Emaús. Para revelar a verdadeira identidade de Jesus e a salvação que ele traz, esta comensalidade com Jesus é um meio de revelação e salvação divina. Então, dito isso, Jesus no Evangelho, nas suas parábolas, Jesus é um homem de encontro, um homem de relações, mas Jesus é sempre aquele que abre espaço de hospitalidade. Porque ele, como elemento da Trindade, como a segunda pessoa da Trindade, também foi hospedado e também hospedou o amor do Pai no seu ser. Comunica isso nas parábolas, no encontro com os pobres, com os sofredores, com os doentes. Jesus é sempre disposto a acolher, a ser hospitaleiro. Então, assim, muito rapidamente, para dar espaço aos demais, é dizer que a hospitalidade, ao contrário do que muita gente pensa, não é um conceito vazio, é um conceito bíblico fundamental para entender a mensagem de Jesus. E rapidamente, com isso concluo, eu quero crer, se tivesse tempo e também mais disponibilidade, talvez escrevesse qualquer coisa para provocar um bocado essa reflexão, que a me inquieta muito esse ser de São João de Deus hospitaleiro, mas eu tenho para mim que essa hospitalidade de São João de Deus com os pobres, com os doentes, com os sofredores, essa marca de São João de Deus como o hospitaleiro, tem muito de judaísmo. Tem muito de judaísmo. Se a gente observa lendo as cartas de São João de Deus, o trato que ele tem com o jeito de ser hospitaleiro, tem muito dessas raízes que a gente visitou aqui muito rapidamente. Claro que no contexto da sua conversão, como católico, como uma experiência cristã católica, São João de Deus vai redizer o que é a experiência semita no trato com as pessoas que ele encontra. Mas eu tenho para mim que tem muito clara essa desconfiança, sei lá, intuição, seria realmente muita pesquisa de perceber que essa experiência de São João de Deus tem muito da experiência semita da hospitalidade. O Deus que vai ao encontro do estrangeiro, o Deus que comunica o seu ser, o seu amor, que se faz hóspede, que hospeda, que também São João de Deus olha para Jesus e eu também não posso ser outra coisa senão isto que ele foi. Então, muito rapidamente, essa pequena contribuição para a gente visitar este belo conceito da hospitalidade no sentido bíblico e no sentido teológico, e sempre com essa inquietação de que a hospitalidade é, de fato, chamada a ser uma experiência simples, sair de si, sobretudo nessa cultura que nós estamos vivendo hoje, do medo de se fechar ao diferente, desse grande ciclo migratório que nós estamos vivendo hoje, na realidade planetária, está aberto aos desafios e é por aí. O caminho do Evangelho passa, sobretudo, por essa bela experiência da hospitalidade. E aqui com os irmãos, tenho aprendido muito dessa dimensão prática da hospitalidade. E concluo com uma frase, logo que eu vim aqui para fazer experiência com os irmãos, de viver aqui enquanto frequento o doutoramento aqui na Católica. O bispo auxiliar de Lisboa disse: tu vai estar com os irmãos de São João de Deus, Dom Joaquim Mendes disse: tu vais perceber uma coisa muito bonita no teu ministério. A hospitalidade para eles não é palavra, não é balela. Eles procuram e se esforçam para viver essa hospitalidade. É isso que eu tenho de fato visto, apesar do condicionamento humano, da fragilidade de cada um dos irmãos, das realidades e das obras. Eu percebo. Há muito esforço de dizer no concreto o que é a hospitalidade, que se abre, que acolhe, que insere, que abraça o diferente. Obrigado.
Muito obrigado, Padre Leonardo, pela sua sempre bonita exposição. E vamos continuar agora, e passo a palavra a um jovem, que também já anda aqui nestes líderes da hospitalidade há algum tempo. Vamos ouvir o David Barbas. Ele, se quiser, também se pode apresentar minimamente, para quem não o conhece bem. E também ele nos vai falar um bocadinho sobre o que é isto da hospitalidade e da hospitalidade sem fronteiras, certamente a partir também da própria experiência dele. David, estás à vontade. Boa noite. Não há muito a dizer muito mais a dizer além do que o Daniel já disse. Sou jovem hospitaleiro já há 7 anos e bastante presente, sobretudo nas Casas do Norte, onde atualmente também sou animador. E o Padre Alberto, para hoje, fez-me o convite de vir falar um pouco sobre a hospitalidade sem limites, sem fronteiras, em São João de Deus, que acaba por ser quase falar dele próprio sempre, porque São João de Deus é um dos exemplos, como o Padre Leonardo estava a dizer, inspirado quase certeza em Jesus Cristo, porque em ele tinha uma grande devoção e atenção. E ele, se falar da hospitalidade sem limites de São João de Deus, acho que é falar do que ele é e do que ele foi e de tudo o que ele fez. Então para falarmos desta hospitalidade sem fronteiras, iria abordar esta hospitalidade sem fronteiras em São João de Deus através de 3 vertentes distintas, mas que depois no todo se complementam. A primeira seria o João de Deus sem fronteiras geográficas. Depois o João de Deus sem fronteiras humanas. E depois a terceira vertente seria o João de Deus sem limites contemplativos, espirituais. Começando pela primeira vertente, de João de Deus sem fronteiras geográficas. Todos sabemos da sua vida que ele nunca foi um homem de um sítio apenas. Ele nasce em Montemor, mas aos 8 anos parte e depois vamos encontrá-lo em Oropesa. E daí por diante, até ao culminar da sua vida, foram muitos os seus destinos. Baeza, Compostela, Valladolid, Fuente Rabia, Viana da Áustria, Ceuta, Gibraltar, Granada. Mas este seu caminhar não era o caminhar como nós fazemos muitas vezes nas férias, não era um caminhar de turismo. O João não era aquele turista que chegava aos locais, que tirava umas fotografias e deixa o lugar como encontrava. Pelo contrário, ele sempre caminha, sempre que avança, sempre que vai a algum lugar, ele vai com um porquê. Há um motivo, uma meta que o leva a percorrer esse caminho para lá chegar. Que durante muitos anos ele não consegue ver ainda claramente. Mas depois, no tempo, se calhar não no seu, mas no tempo de Deus, perceberá nitidamente o porquê. Depois podemos passar à vertente do João de Deus sem fronteiras humanas. E aqui poderemos falar de várias coisas. Aqui ele foi exemplar, não é? Ele rompe com o padrão da sua época e se calhar com muitos dos padrões de todos os tempos, que ainda hoje vemos. A sua loucura é única. Ele, que não estava humanamente louco, como muitos o consideraram, estava, por outro lado, divinamente preenchido da loucura do amor. A loucura que ele vai sentir crescer dentro de si ao passar do tempo e que não deixará ficar quieto um só dia da sua vida. A sua loucura do amor não lhe permitia deixar nascer fronteiras entre os homens. Ele vê a todos como irmãos, todos filhos deste mesmo amor, e assim a todos vê como um igual, como um outro ele. Para ele não há enfermos, não há sãos, não há ricos ou pobres, no sentido que nós lhe damos ainda hoje e que a sociedade do seu tempo também grande parte dava. Para João, todo aquele que se cruza no seu caminho é um ser humano completo, com a sua dignidade sempre intocável.
ele acolhia sempre a todos, sem exceção. E vezes houveram em que foi aconselhado a mudar de atitude. Mas não, ele nunca mudou, felizmente. Não é? Como nos diz uma música que nós muitas vezes cantamos nas atividades e agora até nestes momentos que fazemos através do Zoom, naquilo que nós muitas vezes chamamos vulgarmente o hino de São João de Deus, há uma parte em que diz quem é esse enviado em defesa do pobre e doente? É João de Deus. Mas ele não é só ao pobre e ao doente, mas a todos. Nunca alguém que dele se acercasse iria embora igual a como chegou. Numa das suas biografias, podemos ler uma expressão que diz preferia dar-lhes o coração a despedi-los de mãos vazias. João de Deus é este homem que cria união, cria vínculo, que mais do que derrubar barreiras, faz tudo, tenta tudo, para não as deixar sequer surgir. Ainda neste ponto, João era também um mestre no sentido do ensinar e de evangelizar também. Ele, além de dar abrigo e os cuidados necessários nos seus albergues e hospitais, ele sabia que a manutenção da casa e o trato de uma grande família, como era a que ele tinha, exigia muito. E como tal, ele próprio sentiu a necessidade de se fazer esmoleiro. Pedia pelas ruas de Granada e depois também fora de Granada. Mas fazia de uma forma única. Ele, ao pedir, mostrava àquele que ia ofertar que a sua esmola era sagrada, porque fazia o bem a si mesmo ao dar-se aos outros. Com a sua vida, João de Deus dava vida àqueles que se cruzavam com ele, ia arrastando gente a segui-lo e a ajudá-lo na sua obra. E fazia-o como? Sendo ele mesmo. João fazia e no que fazia ensinava. Tirava dele próprio para dar aos outros. Lembremos-nos, por exemplo, que ele tentava dar as melhores condições aos enfermos nos seus hospitais, enquanto o seu leito era apenas uma enxerga num canto e uma pedra como almofada. E é este o exemplo que arrasta. É sempre o exemplo. E esta atitude de irmão universal, de irmão de todos, e alegrar-se com o bem de todos e de qualquer um, que não permite de forma alguma o surgir de barreiras nas relações humanas, que não permite o desrespeito, o racismo, o radicalismo, a discriminação e a injustiça. Se calhar, ou é um dos melhores ensinamentos que João pode deixar para os nossos tempos atuais, para o mundo que estamos a viver. Depois, a terceira vertente que tinha apontado no início era o João sem limites contemplativos, sem limites espirituais, sem barreiras. Porque ao caminharmos pela sua vida tão cheia, tão atribulada, deste homem que era um homem de Montemor, que depois foi um herói de Granada e que futuramente foi e é um santo para todo o mundo, podemos sempre cair na tentação de pensar que ele não tinha tempo para orar, não é? Ele nem precisava de rezar. A sua vida de trabalho e de sofrimentos já era oração suficiente. Mas não podemos enganar-nos. Lembremos-nos sempre de Marta e Maria. Temos de ter um equilíbrio entre ambas. E João tinha-o. Ele que sempre soube calcorrear os caminhos agitados da vida, também sabia parar para rezar, para conversar com Deus e para contemplar a Jesus Cristo crucificado. Ele tem uma expressão fantástica nos seus escritos, quando diz que quando me vejo aflito, não encontro melhor consolação do que contemplar a Jesus Cristo crucificado. Ele confiava toda a sua ação nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus e também nas de Maria, que ele nas suas cartas, nós ainda hoje podemos ver que ele dirigia-se sempre como a sempre intacta, que era como ele gostava de a chamar. E aqui, até nisto, não é bem do tema, mas
se pensarmos e estivermos atentos, podemos encontrar uma curiosidade. João, que era um quinhentista, cita nos seus escritos sempre a Virgem Maria como a sempre intacta. Isto é uma distância do dogma da Imaculada Conceição, que só seria proclamado já em 1854. Só alguém que reflete, não é? Que para, que sente com Deus, pode fazer um discernimento tão avançado, digamos assim, para algo que só passado 3 séculos seria proclamado em toda a Igreja Universal. Mas pronto, isto era mais uma curiosidade quando estive a pensar nesta parte do João de Deus sem limites espirituais. Depois também João, graças às experiências que foi vivendo em toda a sua vida e também graças à fé e confiança que tinha no seu Pai do Céu, começa a ver a divindade humana. Ele percebe que o homem e a mulher, claro, no seu ser humano frágil e débil e pecador, ali mesmo está o próprio Deus. Temos sempre aquela passagem que algumas biografias citam, de que João, ao lavar os pés de um mendigo, ele se transfigurou e ali apareceu-lhe o próprio Jesus Cristo. Ali naquela passagem podemos ver o que é isto da hospitalidade, de não ter fronteiras, de que é que seria a missão de todos nós enquanto irmãos, de cuidar uns dos outros. Que depois também tem sempre aquela ligação com o livro de Gênesis, não é? Quando Deus nos pergunta onde está o teu irmão. E é um bocado isso que por vezes nós não temos essa noção, mas que João teve sempre na frente dos olhos. Mas também aí, neste ponto, muitos terão tentado fazer-lhe ver que há homens e mulheres de muitos tipos e que nem todos serão merecedores do mesmo amor e da mesma misericórdia. Mas também aí ele deixa-nos um ensinamento para todos os tempos. Quando ele diz numa das suas cartas que assim como a água apaga o fogo, assim também a caridade pode apagar o pecado. Ou seja, que não há pecador sem salvação, não há homem ou mulher que não mereçam ser amados ou não possam amar. João é todo ele um místico, um contemplativo. Soube contemplar a beleza única da fragilidade humana e nela conseguir ver, mesmo até nos rostos mais sujos e desfigurados, o rosto amoroso de Deus, aquele Deus em quem ele confia e em quem ele se apoia e se entrega até ao momento da morte, que sabemos que ele morreu agarrado ao crucifixo do Senhor, que ele dizia sempre que devemos ter sempre Deus diante dos olhos e ele tê-lo tido até ao momento da sua morte. E era este Deus em quem ele confiava, porque a confiança também é isso, é um somatório de fé e de esperança. E João é um belo somatório de todas estas 3 formas de romper barreiras. Ele foi o grande hospitaleiro, aquele que recebe e acolhe bem, com amor, com entrega, com doação pessoal. E pronto, para terminar, não é? E consciente deste mundo que vivemos e que tende a criar limites e fronteiras, barreiras, aproveito para concluir então a minha palestra com uma expressão do irmão Júlio Faria, que ele cita numa das passagens da sua reportagem do programa do Hábito ao Monge, em que ele diz São João de Deus ainda está vivo. Pois, e de facto está vivo em cada um de nós e cabe-nos continuar a ser portadores e mensageiros dessa hospitalidade que ele nos deixa e que nos permite quebrar barreiras ou evitar que elas surjam. E penso que não tenho mais que expor. Então, obrigado, David. Vamos então... Entretanto, o Padre Alberto já chegou e então eu passo-lhe um bocadinho aqui as rédeas do seguimento aqui do nosso Reforma Hospitalidade para que ele possa tomar o lugar que é dele de direito, não é? De animador aqui deste nosso encontro. Padre Alberto.
Ora, muito obrigado, Daniel. E a todos, desculpem, porque eu estou no convento, isto estar no convento, num mosteiro antigo, tem estas complicações às vezes. Já aconteceu. Houve aqui uma incompatibilidade de computador, de internet, e então, entre técnico de Lisboa e aqui e tal, lá conseguimos resolver e conseguimos entrar. Muito obrigado. Mas pronto, tudo se resolveu, ainda bem, não ouvi o Padre Leonardo, mas com certeza foi muito bom, não é? Como sempre, para o início. E também os nossos cantores, o Vítor e o irmão Elvis, muito obrigado. E agora vamos continuar a meio, isto tem um certo seguimento, isto Daniel fez referência, que era desde o fundamento teológico, São João de Deus, Bento Man e depois nós, o percurso desta hospitalidade sem limites. E então agora a meio nós temos que pedir à irmã Helena também para cantar uma canção hospitaleira, para nos ambientar mais neste ambiente hospitaleiro. Está por aí a irmã Helena, não está? Que eu ainda não ouvi. Sim, estou. Ora, está. Boa noite a todos. Chamo-me irmã Helena, sou moçambicana. E o cântico que ao meu lado está a irmã Glória. E o cântico que vamos apresentar intitula-se Um Coração Sem Fronteiras, inspirado na carta do Padre Meni, carta 587. Este cântico expressa aquilo que foi a vida de São Bento Meni, que viveu a hospitalidade imbuído no Divino Coração, assim como foi São João de Deus. E também hoje, nós continuamos a ser testemunhas deste coração que dilata-se continuamente, acolhendo o irmão sem fronteira nem limite. Sem mais delongas, vamos ao cântico Um Coração Sem Fronteiras. Um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras. Este amor não conhece limites, este amor não sabe dizer basta, este amor dizer que será que um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem fronteiras, um coração sem Obrigada. Obrigado nós, muito bonito. Foi o título, é mesmo o título do cartaz, não é? Da nossa conferência de coração desta Hospitalidade Sem Fronteiras, Coração de Bento Meni. E já ouviram a grande hospitalidade, fundamental com o Leonardo, o David, do São João de Deus, e agora temos então o mesmo Bento Meni, que a irmã Fernanda Oliveira tinha pedido, que já conhecemos muito bem, embora ligada mais à economia, mas agora sempre se dedicou também e sempre atenta à pastoral juvenil e vocacional, não é? À área da juventude. E por isso muitos a conhecemos nestas andanças e pedimos a ela para que nos falasse um pouco então neste título em São Bento Meni, que é um título muito bom para ele. Não é, irmã Fernanda? Boa noite a todos. E obrigada por este convite, também por esta oportunidade de falar um bocadinho do Padre Meni. Nesta perspectiva sem fronteiras,
E também Sem Limites, que era uma expressão que ele usava tanto. E gostava de talvez situá-lo um bocadinho este tema no seu percurso histórico, desde jovem até velhinho. E então, desde jovem, o Padre Manny pertencia a uma família muito grande, de 15 irmãos, por isso também uma casa certamente muito hospitaleira. E quando ele ainda jovem, e de facto um jovem de qualidades excepcionais, mesmo intelectuais, facilmente arranjou um emprego num banco. E quando falamos nos sem limites, quer dizer, não pode ser ou sem limites ou sem fronteiras a todo o custo. E o Padre Manny tinha muito claro as fronteiras que queria ou não queria para a sua vida. E esta fronteira da consciência era uma fronteira que ele tinha muito clara. Quando lhe pedem que faça alguma operação com a qual ele não está tão de acordo, ele não hesita e percebe que não é esse o caminho que quer levar na sua vida. E vai preenchendo ou vai dando lugar na sua vida, e aqui podemos dizer ele vai sendo espaço de hospitalidade para um Deus que o vai habitar e que, no fundo, vai tomar toda a sua vida, vai ser a razão da sua vida. E aos 17, 18 anos faz um retiro e do qual ele sai com os seguintes propósitos. Vou ler porque eu acho que é muito interessante. Esforçar-me-ei por afastar os meus temores, procurando ter uma confiança filial no Senhor e em sua Mãe Santíssima, que espero me conservarão na sua graça até à morte e a simplicidade do coração de uma criança. E o segundo, serei generoso para com Deus, com frequência dirigirei para Ele os olhos da minha alma, a fim de consultar a sua santa vontade. E o que me sugerir o seu divino Espírito, isso farei, sem hesitações, sem concessões para o meu amor próprio, sem me importar com o que dirão os homens. Este foi praticamente o seu programa de vida e que de alguma forma vai estar presente e que se vai aperfeiçoando ao longo da sua vida até ao seu tempo. Por isso, um jovem de 18 anos que se decide não pôr limites a Deus e pôr limites, pronto, à sua consciência, pronto, razoável, não é? E este Deus vai de facto habitando plenamente o seu interior. E este Deus que ele vai conhecendo e que vai experimentando como um Deus que se dá totalmente a nós, a cada um de nós, e que gera em nós esse dinamismo de resposta que só se contenta de alguma forma, ou só é possível responder com a totalidade da nossa entrega. Então, proponho-vos agora um Padre Manny que depois deste retiro se encontra efetivamente com os irmãos de São João de Deus numa experiência de voluntariado e que o faz perceber que aquele poderia ser uma opção de vida, a sua forma de concretizar a hospitalidade que ele também vai vivendo e experimentando em si. E, por isso, um Bento Manny que se decide consagrar ao Senhor, na altura ainda não era Bento Manny, era Ângelo Hércules, e que depois, em nome da religião, vem a ser Bento Manny. Este jovem que se integra nesta congregação e que poucos anos de formação teve, e aos 26 anos enviam-no a Espanha para restaurar a ordem no seu berço. Por isso, Bento Manny, italiano, nascido em Milão, que aos 26 anos, depois de ser ordenado sacerdote, é enviado à Espanha. E que vem à Espanha já como restaurador e que será depois restaurador em Espanha, Portugal e México. Começam-se a derrubar as fronteiras, por isso um italiano que não é consagrado só para italianos, mas um italiano que é consagrado para o mundo e que viverá praticamente toda a sua vida a partir desta data fora de Itália, por isso muito mais noutros países e nomeadamente em Espanha, onde esteve uma grande parte da sua vida, mas que depois vai morrer a França.
É interessante, por isso aqui um homem de coração universal. De facto, quando Deus toma conta da nossa vida, também este tema das fronteiras se torna um bocadinho mais relativo. Por isso ele, quando é enviado, não procura razões para se demitir ou para não ir, não é? Mas que procura exatamente as razões para se dedicar e para se entregar num contexto de Espanha que não era nada favorável, num contexto de guerra e de pós-guerra, em que havia também aqui todo este tema anticlerical, um contexto que não era muito favorável ao ambiente religioso e que o obrigou a ser muito criativo até conseguir permanecer em Espanha. Foi expulso várias vezes do país e insistentemente voltou a entrar, até que depois, com um grupo de companheiros, se alistou como voluntário da Cruz Vermelha, assistindo os feridos na frente de batalha. E depois este facto acabou por lhe valer um reconhecimento de não estar ligado ao poder político e que lhes permitiu depois também, já sob orientação do grupo que ganhou esta batalha, não é? Que já não era tão anticlerical, e depois conseguiu ir de facto instaurando a presença hospitaleira em Espanha. Por isso, este homem que vai crescendo também nesta criatividade de responder àquilo que o Senhor lhe pede, àquilo que também os superiores lhe tinham pedido, e que deseja que nada em si não esteja totalmente consagrado ao Senhor. Ele dizia uma expressão engraçada que era: nem sequer uma pisquinha do nosso ser fica em nós que não esteja total e inteiramente consagrado ao serviço de Nosso Senhor. Ele usava outra expressão também muito interessante, que era o entregar a vida gota a gota, por isso pouco a pouco, mas tudo. Portanto, e ele foi vivendo de facto assim esta sua consagração hospitaleira. Inicialmente começou com a implementação de uma casa, de um centro para crianças, mas depois foi ampliando a sua ação a outras áreas, e nomeadamente a área da psiquiatria, que estava bastante abandonada em Espanha. Inicialmente começou a pensar na assistência aos homens doentes, e a seguir então vem outro ponto, que é o Padre Meni como fundador, que vai-lhe impor mais uma vez o alargar horizontes, o rasgar outras fronteiras que ele não tinha sequer pensado. Ele já tinha muito com que se ocupar, já tinha muito trabalho, muita atividade. Ele deslocava-se de charrua, não andava de avião, nem de comboios de alta velocidade, mas a verdade é que ele pouco a pouco ia chegando a todo lado. A irmã está-me aqui a dizer que era de charrete, não era de charrua. Charrua é outra coisa, não é? Pronto, ia de charrete. Muito bem. Então, numa das suas viagens a Granada, é encontrado por duas senhoras. Seriam mais, mas pronto, estas duas ficaram na história. Que não o deixaram mais depois de perceberem que de facto este era um homem santo. E pouco a pouco foi crescendo nelas este desejo de se colocarem sob a sua orientação, e vão tendo cada vez mais claro este desejo que cresce nelas, que as faz colocarem-se à disposição do Padre Meni para colaborar com ele em alguma obra orientada por ele. O Padre Meni evitou de todas as formas, porque ele não tinha claro que a sua missão passasse também por ser fundador, mas a sucessão dos acontecimentos também não lhe deixou grandes margens de dúvidas ou de resistência. A Maria Angústias deixa registado nos escritos iniciais da congregação, que dizia: só faltou o Senhor descer dos céus, tomar as mãos do nosso Padre e dizer-lhe: meu filho Frei Bento, estás a resistir à minha voz que te diz para começares a empresa que por minha vontade confiei aos teus cuidados. Já te revelei por meio destas pobres filhas que a minha mãe te apresentou.
Ânimo, pois, e não duvides de que esta é a minha vontade e a da minha bendita mãe, a rainha do meu coração. E, tal como aparecia nos propósitos que ele fez depois do retiro, é quando eu perceber qual é a vontade de Deus, não resistirei, não olharei atrás, não é? Não olharei ao que dizem também as pessoas. E foi um bocadinho isto que ele fez. Ele resistiu por todos os meios, ainda tentou enviar a uma congregação religiosa, mas nada disto resultou e a verdade é que ele percebeu que o que o Senhor lhe pedia era que fosse fundador de uma obra que também respondesse à necessidade de quem cuidasse as mulheres com doença mental. Por isso, uma hospitalidade que não tem fronteiras territoriais, que não tem fronteiras de raça, que não tem fronteiras de género, e pouco a pouco se vai construindo efetivamente esta hospitalidade universal, que é uma característica da hospitalidade, mas que o Padre Meni também a vive. E de facto já puderam vir os superiores tentar demovê-lo desta ação ou desta missão, mas ele já não tinha dúvidas que o caminho era este. E por isso conhecemos um Padre Meni profundamente um homem orante, que vive com paixão, com imenso dinamismo e capacidade de trabalho, que arrasta com o exemplo, que suscita credibilidade naqueles que conhece, também dispondo os seus meios para colaborar nesta obra e que, sobretudo, era um homem desejoso de atrair os outros à experiência do amor e da misericórdia de Deus. A irmã Helena já o referia, não é? No cântico também que cantaram, que este é um amor que não conhece limites. E era interessante também, à medida que ele ia chegando a outras terras, ia conhecendo irmãs ou vocacionadas de outras raças, não é? A forma como ele também dizia que o carisma também era para todos, não é? Também era para pessoas de outras raças, de outras nacionalidades, e que o Senhor lhe pedia que fosse pai também destas pessoas, destas almas, não é? E de facto a hospitalidade sabemos bem que não conhece estes limites, que quer voar de uma parte à outra e que quer que toda a redondeza da terra arda neste divino fogo, não é? Que todos possam experimentar essa graça e essa misericórdia de Deus. Depois um Padre Meni que foi de facto assim vivendo a sua vida completamente entregue ao serviço da missão, e sabemos que foi uma missão muito fecunda e que entrega a sua vida até ao fim. E de facto no final da sua vida foi destinado à França, numa zona norte do país onde já ele não teria contacto com muita realidade da missão e da congregação. Aí também pôde de facto, de certeza, interceder por toda a vida, por toda a missão, quer da ordem, quer da congregação. Dizer que pouco tempo antes, eu tinha aqui uma série de imagens para vos mostrar, mas mostro-vos aqui a última. Pronto, que era este Padre Meni, já assim com muita idade. Pronto. Que é uma das imagens também já assim correspondentes ao fim, quase ao final da sua vida, mas dizer que uma das coisas que ele fez ainda foi vir a Portugal no tempo da República, em 1910, velar para que de facto estivessem a salvo ou que não sofressem muitas consequências da Revolução. Por aqui havia quer a Casa do Telhal, quer a Casa das Irmãs da Idenha. Por isso, um homem que já na sua idade, ele também era afetado por várias doenças, mas que também não se coibia de fazer tudo aquilo que ele podia para o bem da missão. E depois, pronto, soube também retirar-se, não é? E então esteve em Dinant, no norte de França, onde depois acabou por falecer, e certamente aí intercedeu por toda a obra hospitaleira, assim como queremos que fará hoje do céu junto de Deus.
não é? E o que ele pedia para nós é uma caridade sem limites e que, se formos dóceis à vontade de Deus, veremos os milagres da sua bondade. Pronto, e uma confiança sem limites, era assim um bocadinho o seu lema. Então, para não vos cansar mais, tenho dito e depois podemos conversar um bocadinho mais no fim. Muito bem, muito obrigada. Pode tirar a tela partilhada, irmã Fernanda. Muito obrigada por esta exposição desta Hospitalidade Sem Limites, Sem Fronteiras, que agora continuamos. Então, vimos desde o início, Deus, São João de Deus, São Bento Man, e agora, nos nossos dias, a Rita Rito, uma jovem, nada melhor que uma jovem hospitaleira, para nos dizer como é que hoje esta Hospitalidade Sem Limites, Sem Fronteiras, do próprio Rita, que também já ultrapassaste fronteiras, até físicas também, a ver a hospitalidade. Então, vamos te ouvir agora também. Eu espero que me ouçam bem, porque eu não tenho aqui os fones. Está a subir bem. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigada, Padre Alberto, pelo convite, antes de mais. E hoje eu preparei uma coisa diferente do habitual. Preparei assim porque eu acho que a Hospitalidade Sem Fronteiras é muitas vezes nós pensarmos primeiro no mundo, na outra cidade, nas outras pessoas, falar também um bocadinho neste contexto pandémico, de tudo aquilo que vai acontecendo, mas é muito termos esta ótica de que primeiro temos que nós estar bem, temos que nós gerirmos todas essas mudanças que vamos fazendo, nesta mudança de fronteiras, nesta mudança de limites que também nos são impostas, para depois conseguirmos responder então a esta hospitalidade, sim, no terreno e na efetividade. E como o Padre Alberto dizia, muitas vezes esta hospitalidade, nos jovens principalmente, pronto, pensando muito às vezes, esta hospitalidade no terreno muitas vezes acontece marcada por uma pergunta. E começa assim um bocadinho também a minha exposição, que é, muitas vezes a pergunta que nos fazem é onde estão os jovens, como é que os jovens põem a hospitalidade em prática, como é que põem o Evangelho em prática, como é que dão exemplo de Jesus, como é que... Então, à primeira pergunta de onde estão os jovens, nós respondemos estamos aqui. E muitos de nós escolhemos ficar. Muitos outros escolhem partir e muitos deles dizem que escolhem partir para que o Espírito permaneça, para que continuem. Eu não sei falar daqueles que partem, sei falar daqueles que ficam, daqueles que permanecem nesta hospitalidade e neste amor. E quais são as 3 razões para ficar? É aí que eu me quero centrar agora. Na minha opinião, as 3 razões para ficar e para pôr a hospitalidade em prática são o amor pela fé, a gratidão pela tradição, pelas raízes, por tudo aquilo que nos é passado, e depois a ambição de trabalhar juntos para que algo melhor aconteça. Para tudo isto, eu acho que a primeira, eu chamei-lhe as 3 regras da hospitalidade. A primeira regra é nós aceitarmos os nossos limites. Mesmo quando nós vamos para o terreno, mesmo quando nós estamos noutros contextos, ou noutra cidade, noutro trabalho, em tudo. Porque a hospitalidade sem fronteiras é quando nós saímos da nossa zona de conforto e vamos para outro sítio. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar os limites, aceitar a diferença do outro. Não achar que há sempre heróis numa história e que esses heróis é que nos inspiram. E, efetivamente, há alguém que nos inspira a ser mais e a fazer mais, mas que, efetivamente, há dias em que nós não estamos bem. Não faz mal não estar bem. E, efetivamente, essa é a primeira condição para nós sairmos dos nossos limites, para nós sairmos das nossas fronteiras, da nossa zona de conforto e estarmos a ser hospitaleiros.
Depois, a segunda regra, vá por assim dizer, da hospitalidade. Corrija-me, irmã Laurinda, se eu estou errada, mas a irmã Laurinda há muito tempo que dizia, e se eu estiver errada ela que me corrija, que parar por não fazer nada faz muito bem. E que efetivamente nós devemos fazer isso muitas vezes. Porque nós sabemos que uma árvore que tomba faz sempre muito mais barulho que uma floresta que está a crescer. Um caminhão que passa com meio cheio, portanto, que não está completo, faz muito mais barulho que um caminhão de areia completo. E, efetivamente, às vezes o vazio pode ser ruidoso, mas o silêncio constrói. O silêncio é onde nós estamos plenos e completos. E, portanto, é necessário parar. A frase pode não ser muito bem assim, mas depois a irmã Laurinda que corrija. Mas efetivamente é necessário pararmos para não fazer nada e, às vezes, apenas saborear o sentido da vida e perceber realmente se estamos ou não no caminho certo. Pronto, eu acho que estas são as duas regras essenciais para o eu. Para o eu conseguir sair da minha zona de conforto, para o eu conseguir aceitar as diferenças de cultura, as diferenças de estar e de ser na sociedade que me exige quando eu saio do meu conforto, quando eu saio da minha zona, do meu país, do meu trabalho, de qualquer situação que nós possamos viver. E depois eu acho que há uma coisa que temos vindo muito a aprender com esta pandemia, que é a nossa esperança espalhada na empatia. E porquê? Porque eu acho que efetivamente é a esperança que nos move a estar e a ser hospitaleiros. Acho que é a esperança de as coisas ficarem melhores, de efetivamente conseguirmos fazer alguma coisa que nos vai dando algum alento para continuarmos. E a empatia, porque eu acho que é a chave principal para alcançarmos as relações e para efetivamente conseguirmos marcar a diferença. Eu acho que a diferença, e pronto, e termino já porque eu não queria ser assim muito longa, porque acho que depois cada um fará as suas perguntas também sobre as suas dúvidas. Acho que esta questão da hospitalidade sem fronteiras se prende muito com escolhas que nós vamos fazendo. E eu acho que estas escolhas é sempre necessário escolher uma frente de combate, é necessário arranjarmos força para lutar e para ir para essa frente de combate. E há muitas vezes que nos assusta esta questão de ir, de defender, de conseguir, desta hospitalidade e desta nossa ação, deste nosso acolhimento. Bem, já desde o Padre Leonardo ao David, à irmã Fernanda, já falámos aqui de diversos exemplos e muitas vezes assusta-nos, e a mim também, falando por mim, assusta-me muitas vezes o facto de se calhar as coisas depois não acontecerem também dessa forma, mas eu acho que há uma coisa que nós nos vamos esquecendo a pouco e pouco, e que é preciso termos quase um post-it na nossa mesinha de cabeceira a cada dia e relembrar-nos que nós estamos a seguir o rosto de outro jovem, que estamos a tentar imitar Jesus, uma pessoa de fé que foi marginalizada, mas que mostra que o amor vence tudo. E efetivamente este amor espelhado na hospitalidade e naquilo que também fui bem de São João de Deus, de São Bento Meni, de Maria Josefa e de Maria Angústias, é que efetivamente o amor forma raízes e cresce nestes ensinamentos ao longo da vida e que pode ser espelhado e melhorado com a hospitalidade de cada um, que também vai cruzando o nosso caminho.
E então acho que é um bocadinho isto que vos queria dizer, pronto, que efetivamente a hospitalidade sem fronteiras acontece connosco e com os outros e com Deus, claro, mas que efetivamente é sempre muito importante nós colocarmos o nosso eu à frente dos outros, neste sentido de nós estarmos equilibrados, de nós estarmos bem, para que depois conseguirmos efetivamente estarmos também operacionais para que esta hospitalidade aconteça efetivamente no terreno, aconteça efetivamente nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no país para onde vamos, em todas as situações e desafios também com que nos defrontamos. E pronto, era efetivamente isto que vos queria assim passar, do que eu também rezei para hoje. E pronto, estou aberta para depois, se alguém quiser fazer perguntas ou questões, esteja à vontade. Rita. Muito obrigado, Rita, pela sua exposição mais juvenil, espelho mais jovem deste nosso dia do Hospital Sem Limites. Nós, como é costume, antes de passarmos às perguntas, vamos ouvir novamente o Vítor e o irmão Elvis, não é? Com a sua música, que há um bocado não ouvi, e depois é que passamos, então, a algumas questões que possam colocar e algumas coisas que vamos dizer. Por isso, irmão Elvis, Vítor, obrigado. Irmão Ramos está ali com tosse, lá dos Açores. Não, eu não estou com tosse, eu estou bem disposto. Ah, pronto. Está desligado. E com a alma alegre. Muito obrigado. Sim. Já verás ser da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, o meu olhar ter nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia, eu larguei o meu barco, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente rede e o meu trabalho, Senhor. Senhor, do meu olhar ter nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Na praia, eu larguei o meu barco, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir te amando, Senhor. Senhor, do meu olhar ter nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Na praia, eu larguei o meu barco, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos,
outro amigo que assim me chama, Senhor. Do meu olhar ter nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Na praia eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti buscarei outro mar, buscarei outro mar. Muito obrigado, irmão Elvis e Vítor. Um cheirinho assim ao Brasil, Brasil e Timor-Leste, não é? Quando foram escolhidas as músicas e os cantores, foi nessa perspectiva da Hospitalidade Sem Fronteiras, a irmã Helena que representava a África, irmão Elvis a Ásia, e Vítor Brasil, a América, além da Europa e todo este, fica assim mais internacional esta hospitalidade. Por isso, muito obrigado a vossa participação, que nos alegra sempre. E agora, como sempre, nós temos um espaço para questões e perguntas. Não sei se já têm, se não, vão pensando. Já aproveito agora para dizer que alguns vão saindo com o tempo, não é? Já é um bocado mais tarde, que no próximo mês vamos ter já professores e alunos hospitaleiros a falar-nos, começam as aulas, a falar-nos sobre ensinar e aprender a hospitalidade. Será o tema do próximo mês. Não dizemos quem, porque é surpresa ainda, de quem vai partilhar connosco. E dia 1, já está ali a Cristiana e o David, poderão dizer, mas dia 1 temos a grande estreia dos pais da JH, parece, não é? No cartaz, vamos ter dia 1, terça-feira, não faltem, é? Vai ser uma coisa que tão desejada e pedida por muitos papais da JH a falar connosco. Com a Joana também. Por isso, pronto, só para dizer isto, para aqueles que vão mais cedo embora desta sala, mas aqueles que ficamos aqui ainda, que queiram então perguntar aos nossos 4 conferencistas, pode dizer assim, que falaram sobre a hospitalidade, poderão responder e dizer-nos alguma coisa mais daquilo que a gente queira. Podem ligar o microfone e falar. Eu tenho uma. Uhum. É uma em duas, né? A gente aqui no Brasil tem muito a fala de que o Brasil é o país hospitaleiro, o Brasil é o país receptivo. Então, a pergunta é no sentido de nós nascemos já hospitaleiros ou a gente aprende a ser hospitaleiro? Bem, essa pergunta já era quase para o dia 27 próximo, não é? Que é o tema. Mas está adiantado, Vítor. O Vítor trabalha na Pastoral Juvenil do Brasil, não é? Vocês foi apresentado no início, mas o Daniel, Vítor, trabalha na Pastoral Juvenil Vocacional do Brasil, e o irmão Elvis, psicólogo, está em São Paulo, né, com o curso há pouco tempo. E estão ali os 2 cantores. Mas alguém poderão responder, alguns, se querem. Bem, eu posso responder. Então, eu acho que nós nascemos com várias apetências. Quando nós nascemos, é-nos inato uma série de apetências. Se nós as desenvolvermos, efetivamente nós tornamos-nos capazes de as utilizar. Efetivamente, há pessoas, pelos contextos, pelas oportunidades de vida, pela experiência, por tudo o resto, que se torna mais difícil desenvolverem as apetências. Mas eu creio que todos podemos ser hospitaleiros. Há pessoas que poderão ter experiências de desenvolverem um bocadinho mais a hospitalidade, há outros menos, mas essa também é a função de quem é hospitaleiro, poder tornar os outros hospitaleiros. Então, eu acho que essa é uma pergunta que todos temos a oportunidade de desenvolver e de tornar os outros hospitaleiros, tornar ainda mais os outros hospitaleiros, porque eu acho que todos nascemos com essa apetência. Se para o Leonardo, ou a irmã Fernando, David, ou alguém mais, queira acrescentar alguma coisa? Se calhar as características de um povo também nos fazem.
O português também é hospitaleiro, não é? Também se diz que o povo português é um povo hospitaleiro. Se calhar há outros países, outras culturas que nós não identificamos, se calhar estão hospitaleiras. Acho que tem muito a ver com isto, com a cultura, Agora, também isso não é determinante de todo, porque uma cultura que tradicionalmente nem seja hospitaleira pode sempre viver a hospitalidade. Temos sempre a liberdade de contrariar a cultura. E isso também muda a cultura. Aqueles que já somos de um país de cultura hospitaleira, temos mais obrigação. Porque podemos sempre melhorar, não é? Agora, se já vivemos num meio que nos facilita, a obrigação é maior. Mais alguém? Ou alguma pergunta mais? Algo mais chega? Falando das chegas, posso Leonardo quer estão a falar. ouvir? Estão a ouvir? Uhum. Sim. Mas vai falar o Padre Leonardo, não é? Fala, irmão, vamos. Pode falar, Padre. É o seguinte, muito obrigado. Quando falaram de hospitalidade sem fronteiras, eu fiquei maravilhado, porque isto é um tema atual, nunca está desatualizado, mas já quando o irmão, creio que o irmão Vítor era postulante, não noviço, digo, noviço, sei que nessa altura já se falava da hospitalidade sem fronteiras. Claro, numa outra vertente, talvez com os olhos de então, não é? De modo que chamou-me a atenção esse aspecto, não é? E gostei muito desta perspectiva, não é? Pois gostei de ouvir o que ouvi e também sendo abordado pelas pessoas que abordaram esses temas, não é? E, por outro lado, também, a questão da empatia. É claro que é necessária, é o básico do básico, não é? Creio que devemos dar um passo mais além da empatia. Eu costumo dizer que, para ser empático, nem é necessário sequer ser pessoa. Basta ser, desculpem, basta ser, pronto, porque também, entre aspas, também as galinhas são empáticas. Isto porquê? Porque cuidam da sua... Nós não podemos ficar só na empatia, temos que ficar um passo mais à frente, a que eu chamaria transempatia, que vai para além da empatia. O que é isso? Para mim, a fonte da transempatia, para quem é crente, a fonte da transempatia é o próprio Deus, não é? Para quem não é crente, será aquelas forças intrínsecas da própria pessoa que a motiva e que a partir daí ganha energia para ser hospitalidade, mesmo para aquelas pessoas que que a nossa sensibilidade não vai muito virada para aí, não é? Mas há uma energia e uma força que nos leva a dar esse passo. Depois, a versão do Padre Leonardo, portanto, gostei muito também na parte teológica, não é? E também as várias visões que foram dadas, de modo que portanto, eu gosto muito da diversidade, que se for possível viver em ambientes da interculturalidade, do ecumenismo e etc., as várias maneiras de ser hospitalidade. Isso enriquece, dá uma outra visão de globalidade, de sem fronteiras, e onde entra até já a interculturalidade da própria hospitalidade, que gera por si mesma uma outra cultura, uma outra forma de visão do próprio mundo e etc., de vermos as coisas, não é? a partir a nível do núcleo, não é? Que depois leva-nos a alargar horizontes, não é? Eu gostei muito da minha experiência
em África. Não, portanto, por aquilo que fiz ou coisa do género, mas por aquela osmose de hospitalidade. Não é? De modo que eu gostaria de ver refletido que alguém, por exemplo, o Padre Zé Lisboa, o Padre Leonardo, por exemplo, se quiser refletir sobre, por exemplo, a hospitalidade na vertente transempatia, acho que podia levar uma reflexão talvez grande e assim. É um desafio. E fica aí assim lançado para quem quiser pensar e refletir. E depois que diga qualquer coisa que eu gostaria muito de ouvir. É um desafio para o irmão Ramos, já falar no mês passado, ou há 2 meses, mas que foi adiar e vai ficar para a próxima, irmão Ramos, qualquer dia. Ainda não chegou a minha hora. Vai chegar ainda. Mas ir para a Leonardo então? Eu propunha, sim. Tá bem. Sim. Eu só queria complementar esta resposta que dando ao jovem lá do Brasil, essa inquietação dele. Vitor, eu queria pensar, ajudar-vos aqui a pensar uma distinção entre 3 palavras, porque a linguagem nos pode confundir muito, né? Nem sempre uma pessoa simpática é hospitaleira. Exatamente. Nem sempre uma pessoa acolhedora é hospitaleira. Eu acho que o termo hospitalidade, biblicamente, teologicamente e mesmo carismaticamente, é uma palavra que tem mais consistência para dizer o que nós somos, como carisma, como virtude bíblica, né? Como experiência de seguidor de Jesus. Eu acho que a hospitalidade diz mais para nós, concretamente, na escola do seguimento de Jesus. Né? Jesus acolhe, mas a acolhida de Jesus é no sentido de promoção. Encontramos os relatos bíblicos, todas aquelas coisas que Jesus faz, ele integra as pessoas. Isso nos faz pensar que latinamente a mesma origem da palavra hóspede e hostil vem de hospitalidade. Parece que a hospitalidade quer ser de fato um corte, pode dizer. Ser hospitaleiro não se nasce hospitaleiro. Você pode ter um povo muito simpático, como é o brasileiro, como é o português, pode ser muito acolhedor. Mas eu acho que chegar à hospitalidade é um estágio que tem uma tinta, um revestimento também da experiência cristã, né? E também judaica, e das tradições religiosas mais monoteístas, que também todas têm essa cunha, essa contribuição da hospitalidade. O judeu é hospitaleiro, o islamita é hospitaleiro, né? As tradições monoteístas todas têm a experiência da hospitalidade. Então, acho que a gente ficar... Um povo é muito simpático, pode ser muito simpático. O americano é muito simpático. Nem todo americano, por ser simpático, é hospitaleiro. Acho que a linguagem pode nos deteriorar um pouco daquilo que é o conceito, que é a novidade cristã. Porque hospitalidade integra muito mais, é muito mais do que acolher, do que... Tendo em vista que a hospitalidade, quando a gente fala hoje na linguagem moderna, é oferecer uma casa, é oferecer amizade. Biblicamente, não. A hospitalidade é defender a pessoa, é se interessar pela história da pessoa. Porque muitas vezes a gente acolhe, mas a pessoa fica cá uma noite, vai embora e não participamos da vida dele, não incluímos os fazeres. Então, concretamente, biblicamente, hospedar e ser hospitaleiro é fazer com que o hóspede participe das atividades do hospedeiro, que leve para a vida algo dessa hospitalidade. Então, eu acho que passa muito por aí. Acolher, qualquer um pode acolher. Já é difícil acolher. Imagina o ambiente cultural diversificado que vivemos hoje. É muito difícil acolher o diferente. Mas eu acho que a gente chegar ao estágio de se conceituar e dizer fulano ou tem uma vocação hospitaleira é um estágio já de uma experiência revestida de cristianismo, né? De experiência com Jesus, do movimento de Jesus, que é o cristianismo, do qual nós nos esforçamos para sermos também, de uma certa forma, continuadores. Muito bem, muito obrigado. Há alguma questão? Ou é a hora, está adiantada 23 horas? No Brasil é mais cedo, tem mais tempo, não é? Ao meio da tarde. Alguém está a falar?
Está tudo? Ninguém tem mais questões, parece. Está tudo esclarecido, falaram muito bem, agradecemos muito. Padre Leonardo, a irmã Fernanda, David, Rita, muito obrigado pela vossa participação. Desta Hospitalidade Sem Limites, Sem Fronteiras, do vosso coração, que transmitiram a todos nós. E então, não se esqueçam daqui a um mês, com as surpresas que vamos ter. E dia 1, não sei se David, irmão Bonifácio, Cristiana, equipa do Norte, se tem alguma coisa a dizer? Não. Algum aviso sobre dia 1? Não? O irmão acho que já disse tudo. O tema é caridade este mês. Os convidados é a irmã Augusta, a irmã Lourinha e a Joana, que é uma jovem hospitaleira também, que nos falarão desse tema e assim acabaremos esta pré-época para começar a época titular a partir de outubro. Há que ter uma nova época. Claro. Acabam as... Não, foi o caminho, ou tem sido o caminho, assente nas virtudes teologais, na fé, esperança e caridade. Agora este mês é a última que é da caridade, para depois chegarmos à hospitalidade e começarmos com São João de Deus. Dentro da hospitalidade e depois de São João de Deus, seguir-se novas temporadas com outros. Mas para já vamos começar com São João de Deus. Se é dia 1, todos os dias 1, às 21 horas, continua na mesma. Será sempre o programa fixo. Depois as temáticas, mês para mês, vamos vendo. E apresentando. É surpresa. Muito claro. Bem. Muito bem. Então, mas não temos mais nada. Vamos encerrar. Não sei se temos a música. As músicas já foram. Não sei que haja alguma música mais. Aí o Vitor a dizer. Quero cantar mais. Para terminarmos. Podem. Como são tão música, nós ficamos sempre mais animados. São muito alegres desde aí. Vocês querem mais uma música mesmo? Exatamente. Olha. Bem brasileiro, bem brasileiro. Então tá bom, então a gente vai cantar bem brasileiro. Fala bem brasileiro. Uma música bem brasileira. Pronto, esta é extra, por isso. É extra, né? Como um barco sem timão, portador de um bom tesouro, deixo tudo por buscar. Nem entre livros, nem entre espadas, por achar o que sonhava seu coração. Sobre a visão atenta de quem vê tudo e contempla, disse sim quando escutou uma voz. Siga-me, não temas nada, que tua cruz está engranada. Muitos viram em ti um louco, João de Deus. Entre os mais pobres, repartiu-se a humanidade. E aos enfermos lhes falou de amor. Os que algo necessitavam, em sua mesa se sentavam para compartilhar o pão e a oração. A alma de um peregrino se lançava nos caminhos para dar abrigo e conversão a quem andava abandonado ou perdido no pecado.
vez não estavas tão louco, João Gedê. Entre os mais pobres repartiu-se a humanidade, e aos enfermos lhes falou de amor. Os que algum necessitavam, em sua mesa se sentavam para compartilhar o pão e a oração. Deixa-me seguir teus passos, João Gedê. Deixa-me seguir teus passos, João Gedê. Deixa-me seguir teus passos, João Gedê. Muito obrigado. Extra. Era uma boa tradução espanhola para Portugal, muito para brasileiro. Muito bom. Cantaram muito bem, por isso vão ser solicitados mais vezes. Preparem-se, porque estão aqui alguns desta sala que costumam solicitar muita gente, por isso preparem-se. Muito obrigado a todos, então. Obrigado nós. Muito obrigado pelo convite. Irmão, para solicitar mais vezes, mantenha o Elvis mais alguns anos aqui comigo para a gente poder cantar bastante ainda. Pois, o provincial é que manda, não sei. Timor. Tá muito obrigado. Tudo bom para vocês. Até dia 1 então, para aqueles que puderem. Dia 1 e os outros dias. Dia 1, 8, 21, 15, 27. Há vários dias. Vão estar atentos ao Facebook da Juventude Hospitaleira e lá vamos avisando de tudo que vai acontecendo. Está bem? Muito obrigado. E até. Boa noite. Deusinho, até qualquer dia. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deus, boa noite a todos. Obrigada. Adeus.